atualização de notícias do Fluminense. E a novidade dessa terça-feira é que o Fluminense está negociando com um clube do Marrocos para vender o Arthur. E aí aqui a gente vai trazer os detalhes tanto dessas negociações como também sobre o caso que levou o Arthur à delegacia nesse sábado. Vamos falar também sobre a partida dessa quarta-feira, onde a gente tem uma preocupação com o Ganso, que está pendurado, e isso pode tirar o Ganso de campo até em avanços do Fluminense para as semifinais da Libertadores. A gente vai falar também sobre, mais uma vez, notícia do Santos aí, preparando uma proposta para o Ganso, homenagem que o Fluminense recebeu na Irlanda, árbitro da partida de quarta-feira. Então vem comigo para mais uma atualização da tarde. Meu nome é Julia Cunha e esse é o Dominada pelo Flu. A gente vai começar falando sobre a possibilidade da venda do Arthur, mas antes disso eu vou pedir para você deixar o seu like se você curte conteúdos de notícias sobre Fluminense aqui no YouTube. Mas então vamos à notícia. A informação foi dada pelo Marcelo Neves do GE. Segundo ele, o Fluminense recebeu uma proposta do Wydad Casablanca, do Marrocos. Essa proposta foi no valor de US$ 1,5 milhão por 50% dos direitos econômicos do jogador. E o Fluminense tem aí o desejo de negociar. Inclusive, se essa negociação der certo, a gente vai ter notícias muito em breve, porque a ideia do clube marroquino é contratar o jogador antes do fechamento da janela de transferências do Marrocos, que já fecha no dia 19, ou seja, nessa quinta-feira. Então a gente deve ter um desenrolar muito rápido, até porque a matéria diz que tanto o jogador como o clube têm interesse nessa negociação. Vou colocar na tela para vocês acompanharem os detalhes comigo. Então aqui na tela comigo, essa daqui é a matéria do Marcelo Neves. Fluminense recebe proposta por Arthur e avalia a venda para o Wydad Casablanca. Clubes conversam para o desfecho antes do fechamento da janela de transferências marroquina. Tricolor deseja dar espaço para Riquelme, Felipe e Isaac em categorias acima, tá? E aqui pra gente ver alguns detalhes dessa situação. Ele deixa claro aqui que os clubes já negociam desde a semana passada, ou seja, seria antes do jogador ser acusado de injúria racial no jogo do Sub-20 que aconteceu nesse sábado, e depois a gente entra nos detalhes sobre isso. Fala aqui, inclusive, que a cotação desse US$ 1,5 milhão seria de cerca de R$ 8,2 milhões por 50% dos direitos econômicos do Arthur. E diz aqui que o negócio ainda não está fechado, tá? Tem o interesse do clube, tem o interesse do jogador, mas ainda não dá para falar aqui sobre o acerto. Ele chega a mencionar que o Wydad Casablanca tinha interesse em contratar o jogador por empréstimo. Esse valor do empréstimo seria de $300 mil. E depois teria uma opção de compra de 50% do jogador, mas com as contrapropostas e renegociações, eles acabaram decidindo por buscar uma contratação definitiva. E aqui, para a gente poder ver quais seriam os argumentos para essa saída, pelo Arthur há um interesse por não estar tendo espaço no elenco profissional do Fluminense. Vale lembrar que o Wydad Casablanca disputará o Super Mundial de Clubes em 25, e lá ele teria um espaço para ser titular. De fato, essas questões fazem sentido. Mas pelo lado do Fluminense, o clube acha interessante por realizar o desejo do jogador, além de manter 50% dos direitos econômicos do atleta para o futuro. A saída também abriria espaço para Riquelme, Felipe e Isaac, destaques da categoria Sub-17, subirem de categoria e serem preparados para atuar no profissional a partir da próxima temporada. Ok, faz um pouco de sentido, mas a gente entende, né, pelo menos assim na minha interpretação. Obviamente a situação de sábado acaba influenciando nisso. E aqui o Marcelo Neves ainda coloca que o Arthur tem contrato até 2026. A gente chegou a falar sobre isso recentemente, quando saiu a matéria do Caio Blas de Trivela, e ele não demonstrou interesse em renovar o contrato, tá? Então, o jogador também não quer renovar com o Fluminense. Até então, o que a gente sabia é que o Fluminense não tinha apresentado uma renovação, era o que dava a entender, pelo menos, a matéria do Caio. Aqui a gente tem, então, a informação de que o jogador não demonstrou interesse em renovar. E aí, enfim, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, e aí a gente entra no caso de sábado. Se a gente considerar que o Arthur é a principal promessa da base do Fluminense nos últimos anos,
a gente tem que também entender que o Fluminense não venderia o jogador por esse valor que o Wydad Casablanca está oferecendo por ele tão facilmente assim. Mas quando a gente junta esse jogador que o Fluminense investiu bastante na base, mas que não teve um desempenho vistoso no profissional, e ao mesmo tempo tem 2 casos extracampo bem complexos, que um é o caso da festinha na véspera do clássico, ali junto com o JK e Alexander, e o outro é esse caso da acusação de injúria racial, que ainda não teve um veredito, mas que está na delegacia, né? O caso tá aberto ainda. Na minha opinião, o Arthur começa a se desenhar como um problema nas mãos do Fluminense, já que o Fluminense investiu bastante no jogador, ele não apresenta ainda desempenho para o nível profissional e, ao mesmo tempo, os casos extracampos, ainda que a gente tenha relatos de poucos casos, são casos bem problemáticos e que dificultam uma venda do jogador por um valor mais alto do que esse. É um jogador que não tem desempenho vistoso no profissional e, ao mesmo tempo, tem extracampo bem complicado. E aí, quando você tem um problema nas mãos, você precisa resolver. Então, ainda que o Fluminense tenha começado essas conversas com a Wydad Casablanca porque outros motivos tenham feito o Fluminense abrir essas conversas, com certeza o fator de sábado influencia para você ter um fechamento, de repente, por um valor que de fato não agrade o clube. E aí, pra gente entrar então no caso da acusação de injúria racial, eu vou colocar na tela para vocês um resumo do que aconteceu. Esse aqui é um post do jornalista Lucas Bayer no Blue Sky, explicando o ocorrido. Edilson, camisa 5 do Madureira, denuncia casos de racismo em jogo do Sub-20. Segundo ele, Arthur do Fluminense teria chamado um gandula de escravo. Aí essa daqui seria a fala do Edilson. Ele chamou o gandula de escravo, e aí eu dei uma enquadrada nele, falando que não era assim, as coisas não. E aí ele disse, vocês são tudo escravo. Esse caso foi parar na delegacia no próprio sábado, tanto o Arthur como o Edilson foram prestar depoimento. O Arthur foi acusado de injúria racial, segundo uma matéria que saiu no GE, inclusive coloca lá o detalhe da súmula. Na súmula, o juiz relata o ocorrido, mas diz que nenhum dos árbitros escutou as palavras que o Arthur proferiu. Então, ainda tá em aberto, o GE não atualizou depois disso. E aí, assim, se for comprovado, o Fluminense precisa acolher quem foi ofendido ali, precisa tomar providências com relação ao Arthur. Acho que não teria espaço para continuar dentro do clube, na minha opinião, não teria espaço, até porque é um problema não só pelo que o jogador fez, mas também para a imagem da instituição. E assim, para mim, até com relação também aos profissionais do Fluminense que estavam envolvidos, saíram algumas falas em vídeos que eu acho estranhas. Eu acho que nesse tipo desse caso, se a pessoa não viu, ela não tem que... É muito complicado porque, como não tem o vídeo completo, eu fico com receio de falar aqui, mas, por exemplo, saiu um profissional do Fluminense dizendo que foi um caso isolado. Pelo amor de Deus, né? Assim, deixa que a delegacia resolve, mas não fala besteira, não. Ainda que ele não tenha escutado, é uma acusação muito grave para virar pra pessoa e falar que foi um caso isolado. Mas enfim, assim, não tem áudio completo, não tem vídeo completo, que dá pra gente tirar todas as conclusões sobre isso. Mas a verdade é que, sendo comprovado ou não, a sequência do Arthur já seria extremamente difícil. E aí é aquilo, né? O Arthur ultimamente tá trazendo mais problemas ao Fluminense do que solução em campo, que era o que ele deveria trazer como jogador. Então, isso pra mim influencia para você aceitar uma proposta e aí resolver antes que o problema se torne um problema ainda maior, se é que já não é. Mas agora vamos falar sobre Paulo Henrique Ganso, isso porque saiu uma outra matéria no GE também, do Marcelo Neves, lembrando que o Ganso está pendurado para essa partida de quarta-feira. E por que isso é uma preocupação? Porque caso o Ganso receba um cartão amarelo, é preocupante não só o fato dele poder ficar de fora da decisão das quartas de final na Arena MRV, mas também, caso ele não receba esse cartão agora e o Fluminense avance para as semifinais, o Ganso pode continuar pendurado porque a Libertadores não zera os cartões. Então ele pode ficar pendurado a ponto de ou não jogar um jogo decisivo de semifinal ou não jogar a própria final. Ele é o único jogador do Fluminense nessa situação que hoje está pendurado. Mas agora vamos falar sobre a matéria do Wilson Pimentel na RTI Esportes. Segundo o Wilson Pimentel, o Santos prepara um projeto para o Ganso, para tentar uma
apresentar uma proposta para o jogador, tentar convencer o jogador a ir para lá. E até, inclusive, ainda não se trata de uma proposta, o Santos ainda estaria conversando com investidores e procurando investidores para poder, de fato, apresentar esse projeto para o Ganso e pensando até na montagem de um elenco para o retorno à Série A. A matéria diz que o Fluminense considera apenas uma especulação de mercado, inclusive diz que o Ganso é alvo de clubes do exterior, o que eu fiquei um pouco surpresa, porque a gente não imagina o Ganso jogando no mundo árabe, mas ao mesmo tempo a gente sabe também que com a idade que ele tem, ele não receberia uma nova proposta para a Europa hoje, né? Mas agora não é o que preocupa o Fluminense, até porque a gente tem contrato com o Ganso até dezembro de 2025, então acho que a menos que o Ganso quisesse muito, tivesse desejo muito grande de ir para o Santos, o Fluminense não liberaria o jogador. Mas enfim, fica aqui a informação, porque caso surja mais pra frente de fato uma proposta concreta, a gente já sabe que a primeira notícia surgiu aqui pelo Wilson Pimentel. E pra gente encerrar agora com algumas informações rápidas, até porque o nosso vídeo já tá ficando extenso, olha só essa homenagem que o Fluminense recebeu em Dublin. Esse aqui foi um mural feito pelo artista plástico Bruto, tá? É uma iniciativa dele junto com a torcida Flu Dublin, que é um grupo de torcedores que vive na Irlanda e se reúnem para assistir jogos do Fluminense, juntam torcedores de outras partes da Irlanda, mas principalmente da cidade de Dublin. E aqui ficou um mural bem bonito, bem bacana, queria compartilhar isso aqui com vocês, mas é uma informaçãozinha mais rápida pra gente. E o árbitro de amanhã será o Facundo Telo, argentino. Não tenho muito o que falar do árbitro, mas fica aí a informação. Mas esse foi mais um vídeo de atualização de notícias aqui do canal. Espero que vocês tenham curtido. Inclusive, se você assistiu por aqui, é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aqui na nossa página, vem fazer parte da nossa comunidade também. Um beijo no coração de vocês, saudações tricolores e até a próxima!